Transformados para transformar. Atos capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 10, será o texto que nós usaremos como reflexão inicial para abordarmos o tema de hoje à noite. Ok. Vamos então à leitura bíblica. Então Paulo e Silas passaram pelas cidades de Anfípolis e Apolônia e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Como era de costume, Paulo foi à sinagoga e durante 3 sábados seguidos discutiu as Escrituras com o povo. Explicou as profecias e provou que era necessário o Cristo sofrer e ressuscitar dos mortos. Esse Jesus de que lhes falo é o Cristo, disse ele. Alguns dos judeus que o ouviam foram convencidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e várias mulheres de alta posição. Alguns judeus, porém, ficaram com inveja, reuniram alguns desordeiros e desocupados e com a multidão começaram um tumulto e invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas para entregá-los ao conselho da cidade. Ao ouvir isso, o povo da cidade e o conselho se agitaram. Então os oficiais obrigaram Jason e os outros irmãos a pagarem fiança e depois o soltaram. Ao anoitecer, os irmãos enviaram Paulo e Silas a Bereia. Quando lá chegaram, foram à sinagoga judaica. Muito bem, esse texto que nós acabamos de ler é um texto que vai nos falar sobre a igreja de Tessalônica. A igreja de Tessalônica, ela tem características que são ditas aí para nós no texto, e eu coloquei em 4 pontos. Primeira coisa que esse texto nos revela é que essa igreja foi fundada por Paulo. Segunda coisa que o texto nos fala é que Paulo plantou essa igreja por 3 semanas. E por que é que ele plantou por 3 semanas? Porque essa era a metodologia missionária de Paulo. Ele chegava a um lugar, se tivesse sinagoga, ele ia à sinagoga, e aos sábados, no período ali de meditação nas Escrituras, Paulo falava que a profecia do Cristo havia se cumprido. Aquela promessa messiânica havia se cumprido em Cristo, e que agora ele estava anunciando esta mensagem de Cristo. Alguns se convertiam e outros não. E o último ponto, o texto vai nos informar que alguns judeus, alguns desordeiros e outros desocupados expulsaram Paulo e Silas da cidade. Então, eles ficaram 3 semanas em Tessalônica e a igreja de Tessalônica foi plantada em 3 semanas. Essas informações são importantes porque elas colocam na nossa cabeça algumas questões que precisam ser refletidas e pensadas. Primeira questão: com tão pouco tempo para plantar aquela igreja, será que essa igreja vai ter dado certo? 3 semanas é pouco tempo. Ele ficou por 3 sábados na sinagoga, aqueles que se converteram foram introduzidos ao cristianismo. Mas 3 semanas de evangelismo, 3 semanas de tempo gasto, para uma igreja que precisa ser constituída, é um tempo muito escasso. Segundo, essa igreja que já começou com pouco tempo, começou também com oposição. As pessoas daquele lugar, e o texto nos menciona, judeus, desocupados e desordeiros, não gostavam nem de Paulo nem da sua mensagem. Então perceba que a igreja tem um segundo problema. Ela começa em pouco tempo e ela já começa com oposição. E o terceiro problema, e esse é um problema que o texto não nos menciona, mas
é possível inferir da leitura, Paulo não teve tempo de instituir liderança naquela igreja. Ele não instituiu um presbítero, ele não instituiu diácono, e a gente sabe como isso era importante. Ele já mandou Tito, certa feita, fazer isso, porque a igreja precisa de uma estrutura para poder funcionar. A partir desse momento, sabendo desse contexto, a gente fica curioso. O que será que aconteceu com a igreja de Tessalônica? Porque ela tinha tudo para dar errado. Pouco tempo, não tinha uma liderança formada e ainda sofria oposição. Como será que essa igreja se desenvolveu? Observe, então, quando Paulo escreve a carta aos Tessalonicenses, o que é que Paulo vai dizer lá no versículo de número 8. Capítulo 1 de Tessalonicenses, versículo de número 8. Agora, partindo de vocês, ali está escrito Atos 17, mas é 1 Tessalonicenses, tá? A palavra do Senhor tem se espalhado por toda parte, até mesmo além da Macedônia e da Caia, pois sua fé em Deus se tornou conhecida em todo lugar. Não precisamos sequer mencioná-la, pois as pessoas têm comentado sobre como vocês nos acolheram e como deixaram os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Que coisa maravilhosa! Uma igreja que tinha tudo para dar errado, deu certo. Uma igreja que não dispunha de metodologia correta está crescendo. A igreja de Tessalônica é uma igreja que causa admiração em todo mundo que lê a história dela. Porque quando a gente vai ler sobre a história da igreja, plantação de igreja, metodologia de crescimento de igreja, a gente percebe que se indica ser necessário uma série de fatores para que uma igreja cresça, para que uma igreja tenha sucesso. Nenhum dos fatores que se alenca nas metodologias esta igreja tem. Pelo contrário, ela tinha uma, e foi isso que foi decisivo para a igreja. O poder do evangelho foi decisivo para transformar a igreja de Tessalônica. Mesmo não tendo tempo, mesmo não tendo obreiros instituídos na igreja, mesmo sofrendo oposição, o poder do evangelho causou nesta igreja aquilo que causa admiração em todos nós. Irmãos e irmãs, logo, o que aconteceu na igreja de Tessalônica causa admiração em todos nós e interesse. Porque nós também queremos ver a igreja crescer em lugares inóspitos. Nós também queremos ver a igreja crescer em lugares onde ela não tem condições de crescer. Onde você não tem obreiro para poder assumir o trabalho, onde você tem pouco tempo para fazer a obra. Nós também queremos isso que Tessalônica experimentou. Por isso que nós estamos chamando do segredo de Tessalônica. Qual que é o segredo desta igreja para ter feito tanto sucesso e para ter alcançado um sucesso tão grande? Eu coloquei um versículo que eu omiti na leitura principal, que eu penso ser a chave que abre a porta desta igreja e nos revela o seu segredo. Atos 17, 6. Essas são palavras das pessoas que estão acusando Jason, Paulo e Silas. Eles dizem assim: aqueles que têm causado transtorno no mundo todo, agora estão aqui perturbando nossa cidade. Às vezes nós pensamos que o que a igreja precisa para funcionar numa cidade é conseguir dialogar com as diferenças culturais. E de vez em quando alguém está dizendo como nós deveríamos ser mais flexíveis ao mundo. Mas o sucesso de Tessalônica é exatamente o oposto. A igreja não conseguiu sucesso por conseguir abraçar o mundo. A igreja conseguiu sucesso por conseguir transtornar o mundo.
ela chegou com uma mensagem que modificava as estruturas sociais. Ela chegou no poder do Evangelho causando transformação. A transformação é o mecanismo pelo qual a igreja consegue sucesso. Porque ela não se amolda ao padrão do mundo. Porque ela tem uma mensagem que serve como referência para aquele que quer servir a Deus. Esse é o segredo de Tessalônica, ser uma igreja de transformação. Uma igreja de pessoas que transtornam o mundo. E dentro desta igreja, nós conseguimos ver pessoas transformadas. O sucesso de Tessalônica não é o estilo de liderança. Não tem como falar em estilo de liderança no sucesso de Tessalônica. O sucesso de Tessalônica são pessoas transformadas que estão causando transformação. Essas pessoas que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Uma igreja que quer causar transformação precisa de pessoas transformadas. E essas pessoas transformadas causam transformação onde elas estão. Por isso, eu queria refletir com você hoje, à luz da carta de Paulo aos Tessalonicenses, 7 características de cristãos que foram transformados e que, por causa disso, transformam o mundo e a cidade. Essa reflexão serve para nós balizarmos as nossas práticas e pensarmos na maneira como Deus quer transformar o nosso ser, a nossa natureza, o nosso estilo de igreja, para sermos esse instrumento de transformação. Quais são, então, os 7 aspectos pelos quais aquelas pessoas passaram por transformação e que nós também precisamos passar? Primeiro está no versículo de número 3, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Quando oramos por vocês, diante de nosso Deus e Pai, relembramos seu trabalho fiel, seus atos em amor e sua firme esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro, eles foram transformados em suas atitudes. Diversas vezes Paulo usa esse tripé: fé, esperança e amor. Mas aqui em Tessalonicenses é a primeira vez em que ele menciona isso. E ele está mencionando exatamente para identificar aquelas pessoas. Como é que elas são conhecidas pela maneira como vivem? São conhecidas por um trabalho fiel ao Senhor. São conhecidas pelos atos de amor que praticam. E são conhecidas pela firme esperança que elas têm na volta de Cristo. Se for para ser conhecido, nós precisamos ser conhecidos por nossas atitudes diferentes. Uma fé que está disposta a trabalhar, para não cair numa fé morta, como diz Tiago. Uma fé que resulta em obras, por acreditar naquilo que o Evangelho propõe fazer. Uma atitude de amor em relação aos nossos relacionamentos. E por último, uma firme esperança. E eu não canso de repetir isso. A nossa esperança sempre está em Cristo Jesus. Nós não acreditamos numa transformação a partir da política, a partir da economia ou de qualquer um desses mecanismos. A nossa esperança está em Cristo e é aí que está firmada a nossa esperança. Essa igreja é uma igreja que tem atitudes diferentes. Em segundo lugar, note comigo o que diz os versículos 4 e 5. Sabemos, irmãos, que Deus os ama e os escolheu, pois, quando lhes apresentamos as boas novas, não fizemos apenas com palavras, mas também com poder,
visto que o Espírito Santo lhes deu plena certeza de que era verdade o que lhes dizíamos. E vocês sabem como nos comportamos entre vocês em seu favor. A segunda transformação que essas pessoas sofreram foi uma transformação em sua percepção espiritual. E o que é que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que elas não foram convencidas a entregar as suas vidas a Cristo Jesus por causa do argumento retórico de Paulo. Elas não foram convencidas a seguir a Jesus por causa de interesses políticos. O texto bíblico está nos dizendo que elas foram convencidas a seguir a Cristo por causa do poder do Espírito Santo manifestado na pregação de Paulo. Essas pessoas tiveram um contato com aquele que é soberano, que é grandioso. E a partir da experiência que elas tiveram com o poder do Evangelho, elas perceberam que deveriam render-se diante de Cristo. Meu irmão e minha irmã, essa é uma coisa que todo cristão precisa buscar com urgência. Uma experiência com o Espírito Santo. E por que é que todo cristão precisa buscar com urgência uma experiência com o Espírito Santo? Porque à luz da Bíblia, essa é uma prova inegável que somos salvos. Se eu chegar para qualquer um de vocês e perguntar assim: como é que você sabe que você é salvo? Essa é uma pergunta que precisa de resposta. E não serve uma resposta nossa. Tem que ser uma confirmação que Deus nos dá que somos salvos. Eu não posso chegar a você e dizer: eu sou salvo porque eu pago minhas contas em dias. Não faz sentido algum. Mas Paulo, escrevendo aos Romanos, nos dá uma firme garantia de que somos salvos. E que garantia é essa? O Espírito Santo, que testifica em nós que nós somos filhos de Deus. Essas pessoas tinham ídolos, tinham práticas mundanas, mas a partir do contato com o Espírito Santo, elas foram transformadas em sua percepção espiritual, e agora elas têm o Espírito Santo chamando elas de filho, e aquele que é chamado de filho por Deus, ele entende e reconhece que só há um que merece honra, só há um que merece glória, só há um que merece louvor, e ele está revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eles não estão seguindo mais um ídolo, mais uma religião, mais uma filosofia. Eles estão seguindo o único Deus vivo e verdadeiro. Aquilo que o pastor Gesiel diz, e eu acho sempre muito belo repetir: Deus, a gente não vê e não toca, mas nós somos por Ele vistos e tocados. E essa é a percepção que você precisa ter. O Espírito Santo tocando na sua vida, para que você entenda que a sua fé é firme e verdadeira. Esse Deus está vivo e habita em nós. A terceira transformação está relatada no versículo de número 6. Assim, apesar do sofrimento que isso lhes trouxe, vocês receberam a mensagem com alegria que vem do Espírito Santo, e se tornaram imitadores nossos e do Senhor. Esses homens, essas mulheres passaram por uma transformação que os fez imitadores. Eles imitaram aqueles missionários que passaram 3 semanas na cidade. E descobriram que aqueles missionários estavam imitando a Jesus. Eles passaram a ser diretamente imitadores de Cristo. Você sabia que é assim que os cristãos foram chamados no começo? Como é que nós vamos chamar essas pessoas? Do caminho. Não, mas do caminho não identifica bem. Vamos chamá-los de cristãos. Porque o que significa cristão? Pequeno Cristo.
Eles falam como Jesus, eles andam como Jesus, eles pensam como Jesus, eles se comportam como Jesus. Eles são Jesus em miniatura. Então nós vamos chamá-lo de cristãos, porque eles são cristos pequenos. Esses irmãos se tornaram imitadores de Cristo. Eles estão olhando para Cristo e tendo em Cristo o padrão e a referência de como viver a sua vida. Irmãos, e essa é a única resposta que há para isso. Se alguém chegar para você e perguntar por que você tem que ser santo, não existe outra resposta bíblica. Está em Levítico e está em dezenas de outros lugares. Sede santo, porque eu, Senhor, sou santo. É imitar quem Deus é retornar a Ele como criatura e entender que Ele tem um propósito para a criação do qual nós fazemos parte. Esses irmãos se tornaram imitadores. E por consequência, eles passaram pela quarta transformação. Os imitadores se tornaram exemplos. Versículo de número 7. Com isso, tornaram-se exemplo para todos os irmãos da Grécia, tanto da Macedônia como da Acaia. A Macedônia refere-se a cidades que incluem Tessalônica, Filipos, Bereia. A província romana da Acaia diz respeito a quem estava em Atenas, em Corinto. Esses irmãos são exemplo para todas essas outras igrejas. E essa pergunta é importante de se fazer. O que alguém precisa ter para ser um exemplo para os fiéis? O que alguém precisa fazer para ser exemplo para os fiéis? A resposta desse texto é extremamente útil a nós. Só é possível ser exemplo para os fiéis se antes nós somos imitadores de Cristo. Porque hoje a tendência liberal teológica é usar argumentos do tipo, nada a ver, sejamos mais flexíveis, sejamos mais tolerantes. Não é possível ser exemplo para ninguém se o padrão e o exemplo que você está seguindo não é o de Jesus. Só é possível se tornar exemplo se antes você decidiu ser um imitador. Se você não decidir imitar a Jesus, você não serve de exemplo para ninguém. E por que é importante dizer isso a você? Porque às vezes nós achamos que Deus chamou pessoas importantes para ser exemplo. Os pastores, os líderes de departamento, obreiros, pessoas proeminentes na fé. Não. Para ser exemplo, basta apenas imitar a Cristo. Esse é um desafio que se coloca para você hoje. Deixe Jesus transformar em você como exemplo para os fiéis. Comece a imitar a maneira como Jesus viveu. Comece a imitar e olhar para Cristo como referência da sua vida, para que você sirva como exemplo aos fiéis. Conselho de Paulo a Timóteo, porque fazendo isso, salvará tanto a ti como aqueles que te ouvem. Em quinto lugar, eles foram transformados em seus compromissos. Versículo de número 8. Agora, partindo de vocês, a palavra do Senhor tem se espalhado por toda parte, até mesmo além da Macedônia e da Acaia, pois sua fé em Deus se tornou conhecida em todo lugar. Não precisamos sequer mencioná-la. Meus irmãos, essa é a igreja que todo pastor sonha dirigir. Uma igreja que você não precisa pedir ninguém para fazer nada. As pessoas são voluntárias e espontaneamente servem ao Senhor. Veja o que está escrito no versículo 8. Partindo de vocês. Quando Paulo fugiu às pressas da igreja, ele não deixou ordens do tipo, faça isso ou faça aquilo. Foram eles mesmos que tomaram a iniciativa.
É preciso haver uma transformação em nossos compromissos. Nós somos ou não somos o povo de Deus? Nós temos ou não temos uma mensagem de transformação? O Espírito Santo habita ou não habita em nossas vidas? Se tudo isso é verdade, é preciso haver compromisso de nossa parte. Porque às vezes essa atitude de descanso e preguiça revela muito mais que nós não acreditamos que o Evangelho é verdade. Prova disso está em Tessalonicenses. Apesar de ninguém ter mandado eles fazerem nada, todo mundo está mencionando isso em todos os lugares. Você viu o que aconteceu na igreja de Tessalônica? O que é que aconteceu lá? Apesar de ninguém ter mandado, eles saíram espalhando o evangelho pelo mundo todo. Apesar de ninguém ter marcado o evangelismo para domingo à tarde, eles mesmos saíram evangelizando. Apesar de ninguém ter mandado visitar os órfãos e viúvas, apesar de ninguém ter mandado visitar os enfermos, eles mesmos foram atrás desses para orar. Olha que igreja vibrante, olha que igreja interessante, uma igreja de pessoas com compromissos. É o sacerdócio universal de todos, onde todos nós entendemos o papel que nós temos no corpo de Cristo. Esse não é um papel designado a alguns, é um papel designado a todos. E essa igreja encarna isso através da maneira de viver e das atitudes que eles estão tomando. Nós precisamos ser transformados em nossos compromissos. Eu queria orar hoje à noite para que Jesus te desse uma ideia boa do que você pode fazer para transformar a realidade dessa cidade. Para que você tomasse a iniciativa de fazer sem que ninguém lhe ordenasse, sem que ninguém lhe pedisse, simplesmente por você acreditar no poder do Evangelho, simplesmente por acreditar que o Espírito Santo de Deus está com você, simplesmente por acreditar que é isso que temos que fazer e nada mais. Em sexto lugar, versículo de número 9. Transformados para outra devoção. Pois as pessoas têm comentado sobre como vocês nos acolheram e como deixaram os ídolos a fim de servir a Deus, ao Deus vivo e verdadeiro. A vida dessas pessoas estava se movendo de longe dos ídolos na direção de Deus. Eles abandonaram todo tipo de idolatria. E agora eles não confiam mais em suas divindades pagãs. A devoção deles agora é outra. Eles confiam em Deus. Irmãos, nós precisamos muito lutar contra a idolatria. Porque a idolatria tem um aspecto que nós não damos atenção e deveríamos dar. O pastor Timothy Keller, no livro Falsos Deuses, ele nos diz que um aspecto associado à idolatria é o que um estudioso chamou de amplificador psíquico. O que significa isso? É a capacidade que o ser humano tem de pegar coisas boas e transformar em ídolos. E o exemplo mais conhecido da Bíblia é o dinheiro. O dinheiro é uma coisa boa. Você trabalha, ganha o seu dinheiro, provém sustento à sua família. Com o seu dinheiro, você compra uma casa, você compra roupas, você tira férias. Mas e quando nós amplificamos o dinheiro a uma esfera de amor, ele se torna o que para nós? Um Deus. Por isso que o amor ao dinheiro é a raiz de muitos males. E não é só o dinheiro. Nós temos vivido tempos em que a devoção a outros deuses tem se tornado coisas comuns. Irmãos, tem um salmo que sempre salta a minha consciência quando eu penso em devoção a Deus. E esse salmo diz: uns confiam em carros, outros em cavalos,
nós fazemos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, nós nos levantamos e estamos de pé. Isso significa que a nossa confiança, a nossa esperança, as nossas necessidades mais caras são todas supridas pelo nosso Deus único e verdadeiro. Nós não depositamos a nossa confiança no dinheiro, nós não depositamos a sensibilidade emotiva que temos a nada. Tudo em nós está voltado para Deus como autor e consumador de nossas vidas. E essas pessoas fizeram isso, abandonaram seus ídolos e passaram a uma outra devoção, uma devoção ao único Deus vivo e verdadeiro. Por último, versículo de número 10. Eles foram transformados para outra esperança. O texto diz assim: também comentam como vocês esperam do céu a vinda de Jesus, o Filho de Deus, a quem Ele ressuscitou dos mortos e que nos livrará da ira que está para vir. Essa é uma mensagem tão poderosa nessa carta que há conteúdo suficiente para falarmos sobre escatologia apenas nessa esperança que tem se revelado como firme nessas pessoas. Eles têm sido transformados por uma nova esperança, e a esperança diz respeito à volta de Cristo. Mas, infelizmente, nós temos visto situações onde o amor pela volta de Cristo tem se tornado um amor secundário. Eu vivi uma experiência uma vez de estar no culto e estar ouvindo um pregador falar sobre a volta de Jesus. E o pregador disse bem que Jesus poderia voltar hoje. E a pessoa próximo de mim respondeu: o sangue de Jesus tem poder. Eu falei: será que é um demônio que caiu aqui perto? Ela está repreendendo? O que é que está acontecendo? Por que é que você está dizendo o sangue de Jesus tem poder? O que aconteceu? Você não viu o que esse pregador falou? Jesus voltar hoje? Eu nem terminei de pagar a minha casa. Nós temos depositado nossa esperança em coisas falsas. Nós temos colocado nossa esperança naquilo que não deveríamos colocar. O que falar da política? Você lembra como as últimas eleições se revelaram uma falta de esperança tremenda para muitos cristãos? Onde nós levantávamos bandeiras políticas dizendo: agora o Brasil vai. Por que o Brasil vai? Porque o aspecto político é diferente. É vergonhoso ver um cristão com uma prática dessa. A nossa esperança não está em nada dessa terra. E não há ninguém além de Jesus em quem depositamos a nossa esperança. E com sede intensa no coração, nós dizemos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Observe como esses elementos estão relacionados. Essas pessoas foram transformadas para uma outra percepção espiritual. E quando foram transformadas para uma outra percepção espiritual, elas viram o poder do Evangelho. Vendo o poder do Evangelho, o Espírito Santo confirmou para elas: você é filho de Deus. Você é filho de Deus. A partir da confiança do Espírito que testifica em mim que eu sou filho de Deus, o que é que essas pessoas passaram a agir? Passaram a agir esperando a volta de Jesus. Logo, eu concluo que pessoas que não esperam a volta de Jesus são pessoas que não foram transformadas na sua percepção. Porque pessoas que sabem quem Jesus é, que sentiram o poder transformador do Espírito Santo, é inegociável para essas pessoas. Elas não desejam nada mais além de se encontrarem com Cristo na eternidade. Aleluias. E essa noite nós precisamos descobrir esse aspecto do Evangelho.
Esse evangelho que coloca a percepção certa em nossas vidas daquilo que realmente é importante. Esse evangelho que revela para nós um Deus que se entregou em nosso lugar e que está de braços abertos, nos chamando para ser povo dele. E a partir da experiência de ter este Deus nos chamando de filhos, vivermos em uma esperança nova, uma esperança inegociável. Meu irmão e minha irmã, o dólar pode baixar ou subir, o aspecto político pode mudar ou não, mas a nossa esperança tem que continuar em Jesus. Você pode ou não comprar o seu carro, mas a sua esperança tem que continuar em Jesus. Você pode ou não casar, mas a sua esperança tem que continuar em Jesus. Está sendo comentado entre todos a maneira como essas pessoas aguardam a vinda de Jesus. Transformados para transformar, é o desafio que Jesus coloca diante de nós esta noite. E por incrível que pareça, Jesus decidiu escolher uma situação atípica. Uma igreja que não daria certo. Uma igreja com oposição. Uma igreja que tem pouco tempo para ser formada. Uma igreja que não tem uma liderança estabelecida num primeiro momento. Deus escolheu o momento, a igreja mais complicada que nós temos até então para ser formada, para nos revelar como o evangelho é poderoso. Porque às vezes a gente se esquece do poder do evangelho. E a gente pensa que a igreja precisa de algo mais além do evangelho. Querido irmão e querida irmã, tudo que a igreja precisa para dar certo, ela encontra em Cristo Jesus. E o revelador desta igreja é que ela é uma igreja que dá certo por causa das pessoas. Ninguém nunca pensaria isso. Porque como pastor de igreja, de vez em quando eu escuto pessoas dizendo: a igreja não dá certo por causa dos líderes, das oposições e dos problemas. Então eu digo a essas pessoas: então você não conhece a igreja de Tessalônica. Porque a igreja de Tessalônica não tinha nenhuma dessas questões como problemas para o seu crescimento. Por quê? Porque ali haviam pessoas transformadas que causavam transformação.